O Fábrica D tem uma super novidade para vocês. Aulas voltadas ao exame de qualificação da UERJ. Quer ver só? Tira dúvidas, correção de redação, análise das obras que caem na prova e muito mais, galera. Tudo isso aliado a simulados e listas de exercícios que vão do básico ao avançado vão te fazer chegar à vitória. Então, não perde o seu tempo, né? Quem quer aprender, vem pro Fábrica D. Fala, pessoal. Mais uma vez aqui no Fábrica D, professor Dalton Cunha de História. A gente está aí há poucos dias, falta pouco para a prova da UERJ, prova específica da UERJ. Você que vai fazer história específica, já sei, a ansiedade está crescendo, fica aquele nervosismo. Calma. Calma que você está aqui com a gente no Fábrica D e estar aqui conosco é sinônimo de sucesso, você vai ser aprovado, tá? Para isso, para ter certeza mesmo de que isso vai acontecer, a gente tem aqui hoje um papo bem rapidinho sobre algumas coisas importantes para você saber da prova da UERJ específica, no caso de História. Eu vou dividir essa aulinha, não é uma aula, é um bate-papo que a gente vai ter aqui, basicamente em dois quadros, em dois momentos. Primeiro, alguns detalhes técnicos que você precisa saber da prova, precisa lembrar, precisa não esquecer da prova. E depois vamos falar dos assuntos que vêm sendo abordados mais aí nas últimas provas específicas da UERJ, beleza? Primeiro ponto, então. Pode parecer óbvio, pode parecer pleonástico aquele primeiro tópico aqui, olha, é uma prova discursiva. Porra, Dalton, eu sei, sabe? Então a sua resposta precisa ser discursiva. Não esquece disso, tá? Você seguramente já olhou as provas anteriores, você seguramente já viu, inclusive, e imprimiu para dar uma olhadinha, né? No chamado padrão de... o gabarito, o padrão de respostas da UERJ, não já? Pois é, aquilo que você não tem que fazer na prova. Porque aquele padrão de respostas da UERJ está em tópicos, está de forma expositiva. Esse quadro está arrumado, por exemplo, de forma expositiva, em tópicos. A sua prova, ela é discursiva, portanto, você tem que fazer um discurso, cara. Mas aí você vê aquela pergunta óbvia, né? Que já leva a gente para o segundo tópico, que são os comandos. Mas, por exemplo, e quando a questão me pedir cite dois fatores, aponte dois desdobramentos, eu vou ter que fazer... Como é que eu faço o discurso? Não é só para citar? É só para citar. Mas você pode transformar isso num discurso. Como? É muito simples. Faz o feijão com arroz. Faz o básico. Pega a pergunta, transforma a pergunta em resposta. Vou dar aqui um exemplo. Cite dois desdobramentos da Segunda Guerra Mundial. Dois desdobramentos da Segunda Guerra são dois pontos. Um, vírgula, o outro, ponto, acabou. Ô, Dalton, eu preciso fazer isso? Eu sugiro fortemente que você faça. Você precisa conquistar o cara que vai corrigir a tua prova também. Não é simplesmente jogar a resposta lá. Faz a prova direitinho. Você passou o ano inteiro estudando. Agora é hora de mostrar que você tem conhecimento e que você sabe se colocar numa prova que é discursiva. Beleza? Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente já começou a falar que são os comandos das questões, né? Cite, indique, aponte, mencione. O que você vai fazer? Citar, indicar, apontar e mencionar. Ele pede quantos? Pediu 2? Eu sei 5. Eu sugiro que você só coloque 2. A não ser que você tenha absoluta certeza daquilo que você está escrevendo. Você tem absoluto domínio sobre aquele assunto. Porque se você botar, ele te pediu 3, você colocou 4 e esse quarto não tem relação com a questão, você está correndo risco. Dança conforme a música. A gente está lidando com um concurso. E eu estou trabalhando aqui com vocês, primeiro, detalhes técnicos. Então, vamos nas questões técnicas, beleza? Explique. Você vai explicar, até porque, vamos voltar ao primeiro ponto, a sua prova é discursiva. Muita atenção agora para esse comando que frequentemente aparece. Diferencie. O que é diferenciar? É você apontar diferenças entre dois contextos, entre dois movimentos. O que você não deve fazer? É claro que em alguns momentos, quando você for apontar diferença entre dois contextos, entre dois movimentos, entre duas ideologias, né, a diferença entre elas é a presença de algo em uma e a ausência desse algo na outra. É claro que isso pode acontecer.
mas geralmente o que ele vai medir em você é o teu conhecimento, porque a tua prova é uma prova específica. Vou te dar aqui um exemplo. Diferencie os atores sociais, da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana. Você que acompanha as nossas aulas aqui no Fábrica Deles vai saber responder essa mole. Por quê? Porque a Inconfidência Mineira teve a participação de uma elite lá em Minas Gerais, ao passo que a Conjuração Baiana ela foi protagonizada por setores populares. Essa é a diferença. O que você não deve fazer, o que você não pode fazer na hora da prova. A Inconfidência Mineira teve como protagonistas a elite mineira. Já a Conjuração Baiana, não. Percebe? É para você diferenciar. Claro, repito, em alguns momentos, a diferença é exatamente essa. Presença de algo num contexto, ausência deste algo num outro contexto. Mas geralmente não é assim. Então fique atento. Sempre positiva as diferenças, não negativando. Ok? Tranquilo? Próximo ponto. Sem transformar a tua resposta num roteiro de novela mexicana. Tá? Eu lembro, na época que eu fui da banca da UERJ, eu não lembro exatamente, mas era uma questão sobre Guerra do Paraguai, eu não lembro exatamente qual era, mas era uma questão de desdobramentos sociais da Guerra do Paraguai aqui no Brasil. E aí eu nunca vou esquecer dessa prova, porque o candidato começou a responder da seguinte forma: a Guerra do Paraguai foi algo terrível, muitos mortos, muitos corpos espalhados pelo chão, famílias chorando, né, a morte de seus entes queridos. Para com isso. Tá todo mundo muito vacinado na banca para perceber onde você está enrolando, onde você está querendo preencher aqui, ó, o espaço que lhe é oferecido sem oferecer nada de conteúdo para o cara da banca. Então, não fica adjetivando as coisas, não fica adverbiando a sua resposta, tá? Seja o mais pragmático. Mostra conteúdo, mostra que você sabe articular, mostra que você sabe se expressar, sem esse tipo de expediente para ocupar espaço. Cuidado com isso, ok? Próximo ponto, não generaliza. A tua prova é específica, tá? Então, por exemplo, vamos lá. Explique, discorra sobre a condição da classe operária britânica do século XIX. Aí você vai responder, os operários ingleses do século XIX viviam sob péssimas condições de trabalho. O que é isso? A tua prova é específica, cara. O que são essas péssimas condições de trabalho? Longas jornadas, baixos salários, insalubridade, falta de regulamentação de trabalho feminino, de trabalho infantil, alto índice de óbito nas fábricas. Eu estou mostrando para o cara da banca que essa matéria eu domino. Então, cuidado com essas generalizações. E por fim, como a gente já havia sinalizado, atenção com o espaço oferecido. Eu não estou aqui dizendo para você que você é obrigado a preencher todas as linhas. Não, não é. Vai variar do tipo de letra, do tamanho de letra. Muito cuidado com a sua letra, tá? Tenta escrever em português, não num hieróglifo egípcio. Não se esqueça que o cara que está ali corrigindo a tua prova, ele está corrigindo 200 provas por dia. Chega um momento em que, vai por mim, chega um momento em que você olha, pô, mas esse cara aqui, olha a letra desse cara. Cuidado, né? Tem um pouco de capricho na prova também, isso é importante. E voltando, né? Não estou dizendo para que você tem que usar todas as linhas, mas lembra que eu falei ainda há pouco que o cara que corrige a tua prova, ele não pode ser encarado por você como simplesmente um corretor da prova, ele tem que ser um leitor do teu texto. Isso é muito importante. Então, se eu vejo lá, eu vou corrigir a tua prova e está lá assim, explique, uma questão para você explicar alguma coisa. E eu já, sem ler, eu bato o olho e eu vejo que tem 2 linhas preenchidas, eu já vou começar a ler a sua resposta com um certo preconceito. Isso acontece, tá? Não esquece. Repito, não tem que ficar aqui, ó, enchendo linguiça, não tem que ficar enrolando. Você tem que demonstrar que aquela disciplina, nossa história, é a tua área específica. Beleza? E pra gente fechar, dá uma olhada aqui nos temas que eu selecionei de história do Brasil. Se eu te falei que geral está mais ou menos ali em torno de 50% da prova, Brasil
orbita aí em torno de 35% da prova. E se você percebeu que de história geral a tendência é você pegar aí do século XVIII para frente, na história do Brasil, por incrível que pareça, o assunto que mais cai é esse aqui, ó, período colonial, que é um período muito extenso, é verdade, né? Vai de 1500 a 1822, então ali você tem um montão de assuntos que podem cair, inclusive dialogando com aquele período da Idade Média tardia, ocupação do território com expansão marítima, chegada dos portugueses, então os assuntos eles podem transitar aí. Dá uma olhada no que eu fiz aqui, eu tô com a minha colinha aqui de novo, olha só. Em 2010, caiu movimento bandeirante, bandeirantismo. 2011, economia açucareira. 2012, 2015 e 2017, ocupação do território. Né? Qual é o objetivo de ocupar o território? Quais foram as estratégias de ocupação territorial? Catequese, já caiu 2014 e 2018. Mineração, 2012. Inconfidência mineira, 2013 e 2015. Holandeses no Nordeste, 2016. Resistência indígena, muito importante, vem aparecendo, 2017. Memória negra, memória da cultura, memória da matriz africana, 2014. Então veja como esse assunto aparece. Esse aqui eu quase que tenho coragem de dizer para você que vai cair nessa prova que você vai fazer daqui a alguns dias. Beleza? Tranquilo? Segundo reinado é algo que cai bastante também. Tá? Aí, o jogo de poder entre liberais e conservadores, a retomada, né, do poder moderador, a retomada do centralismo político como viés de estabilidade, economia, café, escravidão, imigração. Fiz também aqui, ó, tô com a minha colinha, olha o que caiu. Em 2010 teve segundo reinado, em 2015 caiu a Guerra do Paraguai. Agora eu queria chamar sua atenção para um detalhe. Repara 2016, 2017, 2018, dentro de segundo reinado, olha o que caiu. 2016, abolição da escravidão, claro, né? 2017, Lei Eusébio de Queiroz, fim do tráfico internacional de escravos. 2018, identidades, etnicidade dos negros. Repara que quando a UERJ, nos últimos 3 anos, 2016, 17 e 18, a prova deste ano, quando ela vai cortar aqui o período do segundo reinado, ela tem trabalhado mais a questão do negro, da escravidão e do fim da escravidão, sobretudo, já que em 2016 falou de abolicionismo e 2017 fala do fim do tráfico atlântico, a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Aqui também aparece muito imigração, aqui já apareceu muito romantismo, primeira fase, olha aí eu brincando com literatura, o indianismo, o indigenismo, a ideia de criar uma identidade nacional, valorizando a figura do índio, dizendo, olha, o brasileiro é índio porque índio não é português e também não é negro, né? O contraponto do romantismo com o modernismo de 1922, que inclui o negro no mosaico brasileiro, social brasileiro, na ideia da democracia racial. Então, fique atento a esse jogo, que ele acontece com frequência aqui em segundo reinado. Ana Vargas ela cai menos do que a gente imagina, tá? Dá uma olhadinha só, tem aqui a minha cola, 2012, 2013, 14, 16, de repente esse ano pode cair, tá? Então, nos últimos 8 anos, caiu metade, né? Porque caiu em 4 anos. A Ana Vargas, Estado Novo, costuma cair. O trabalhismo, né? As medidas que o Vargas adotou dentro da perspectiva de dar à classe trabalhadora os tais direitos trabalhistas, já caiu. Resistência paulista, Revolução Constitucionalista de 1932, a perspectiva de que o governo de Vargas ele não foi autoritário só no Estado Novo, ele tem toda uma pegada centralista e autoritária desde 1932, então são coisas que você deve atentar também, ok? Junto com a Ana Vargas aqui, ó, não está aqui mapeado, mas eu estou trazendo da minha cabeça, JK. JK é um troço que você também tem que dar uma atenção especial aí. Plano de metas, Dalton? Não só o plano de metas, tá? Perceber que
Os desdobramentos do plano de metas estão muito relacionados ao aumento da disparidade socio-regional. A Copa do Mundo de 58 como uma ferramenta, né, que contribuiu para dar aquela sensação de que o Brasil ali cresceu, de que o Brasil se desenvolveu 50 anos e 5, os tais anos dourados. Isso é um outro ponto que, de repente, é importante você dar uma atenção especial. E, evidentemente, ditadura militar e todas as variáveis que podem aparecer dessa ditadura, tá? O que vem acontecendo? Supressão de direitos civis, né? Maio de 68, ali, o ano de 68, a passeata dos 100 mil, o contraponto, né, da passeata dos 100 mil com a juventude de 68, falamos sobre isso bastante aqui em algumas das nossas aulas. Supressão não só dos direitos civis, mas dos direitos humanos, tortura, tá? Algumas coisas falando ali de processo de redemocratização, pluripartidarismo, milagre econômico, a ideia de o Brasil cresceu, e a propaganda ufanista, né? Aquele papo todo que envolve uma maior concentração de renda, rico ficando mais rico, pobre ficando mais pobre ali no governo Médici, beleza? Então, esses assuntos são os que costumam aparecer. Eu, sem medo de ser feliz, destaco para vocês, por incrível que pareça, o período colonial como o ponto que mais traz assuntos para a prova específica da UERJ. Beleza, gente? No mais, faz a prova com calma, tá? Você pode, você vai passar. Você está com a gente aqui, está no Fábrica D, sinônimo de sucesso. Beleza? Um forte abraço e boa sorte. O Fábrica D tem uma super novidade para vocês. Aulas voltadas ao exame de qualificação da UERJ. Quer ver só? Tira dúvidas, correção de redação, análise das obras que caem na prova e muito, muito mais, galera. Tudo isso aliado a simulados e listas de exercícios que vão do básico ao avançado vão te fazer chegar à vitória. Então, não perde o seu tempo, né? Quem quer aprender, vem pro Fábrica D.